E aí, turminha do sexto C, tudo bem? Aqui, professor Joel Fazolin de Matemática. Eu estou aqui para poder corrigir uma atividade que eu passei da aula 2 e da aula 3, tá ok? Então, eu vou fazer essa correção e eu gostaria que vocês acompanhassem aí. Se tiver alguma dúvida, se surgir alguma dúvida aí dentro da correção, é muito legal essa devolutiva, porque é uma forma de vocês entenderem, tirarem as dúvidas, assimilarem o conteúdo, tá ok? Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E começamos aqui, ó, pelo começamos aqui por essas questões da aula 2, tá? Que diz assim: considere o grupo dos dedos de uma das mãos e do grupo das vogais do nosso alfabeto. Então tem aqui a mão com os elementos que eu tenho os dedos, né, os elementos da mão e as vogais aqui escrita no papel. O que podemos dizer sobre a quantidade de elementos dos dois grupos? O que podemos dizer aqui? No caso aqui até já escrevi, né? A mesma quantidade de elementos. Então, eu tenho na mão 5 elementos, que são os dedos, e eu tenho o A, E, I, O, U, que são as vogais, né? Então, a mesma quantidade de elementos. Então, eu poderia ter colocado assim, ó, letra a mesma quantidade de elementos, tá ok? E a letra B aqui, ó, qual é o nome e o símbolo que associamos à quantidade de elementos dos dois grupos? 5, né? Eu já até coloquei aqui, ó. Deixa eu andar um pouquinho aqui para vocês verem. Então, eu tenho aqui, ó, 5 com o símbolo 5, né? 5 elementos aí, ok? Então, é uma questão bem simples, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês me falam depois aí, chamam eu no privado que eu ajudo vocês. Aqui também já deixei respondido aqui, ó. Questão 2. Quantos algarismos você usa para escrever cada um dos seguintes números naturais? Eu tenho o algarismo, na verdade são símbolos que nós usamos no nosso alfabeto, no nosso sistema numérico. Eu tenho 10 símbolos. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então são 10 símbolos e através desses símbolos eu posso escrever qualquer número. Depende da posição. A posição desses algarismos vai determinar então o número que eu quero criar. Então nesse caso aqui, ó, a posição do 2 está indicando que ele é uma unidade, tá? Então eu tenho duas unidades. O 6 aqui, ó, eu tenho a posição dele, ele está ali nas dezenas. Então indica que aqui nós temos 6 dezenas ou 60 unidades. O algarismo 3, ele está numa posição que vai indicar centena, tá? Então, nós temos aqui 3 centenas ou 300 unidades, tá bom? Então, é bem tranquilinho esse aqui. No caso, o A, já coloquei aqui, né? Nós temos 3 algarismos. Nós temos o 2, o 6 e o 3. 3 algarismos. O 30.000 é só contar os números aqui, ó. Quantos números eu faço? Eu tenho que usar para compor ele 5 números, então são 5 algarismos. Aqui, a C, no caso, são 10.567.901, eu tenho 8 algarismos. E o 4 unidades, no caso, um algarismo só. Tá? Bem tranquilo. Eu não quero me demorar, porque tem bastante exercícios, tá? E eu quero ser bem breve aqui para não ficar muito longo, tá? Talvez eu divida em 2 aulas. Vamos ver como a gente vai fazer. Vamos ver se a gente consegue ser mais breve. Questão 3. Observe a sequência dos números naturais pares. Então, tem o 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Todos esses números são pares, tá? Nessa sequência, qual número par vem logo depois do 638, né? Qual número par que vem depois desse número aqui? Então, eu posso pôr aqui assim, ó. O A aqui, ó, é o 640, né? É o número par que vem depois de 638. Tá ok? Questão B. 1326. Qual que é o número que vem depois? É 1328. Ok? Na questão C. 19.554. É o número par. Qual é o número que vem depois? 19.000
no caso ali, 556. É só somar 2, na verdade, no número, que você vai estar encontrando o próximo número, no caso da sequência aí dos naturais pares, tá bom? É só isso aqui. Se tiver alguma dúvida, se estiver indo muito rápido, pessoal, você me fala, tá bom? Você me fala aqui. Você tenta ver o vídeo de novo. Se não conseguir ainda elucidar a dúvida, você me fala. Questão 4. Observe a sequência dos números naturais ímpares. Na anterior era o par, agora são os ímpares. Então, na questão A, aqui, ó, eu coloco aqui, ó, 1000. É só somar, no caso aí, 2 também, né? É somar o 1004. 1004 é um número par. Então, o próximo é 1005, certo? A B aqui, ó, 9009. Então, o próximo número ímpar é 9011, né? E o C, 20.221. Qual que é o próximo número ímpar? É 20.223. E aí você já mata a questão, ok? Essa questão 5, ele pede escreva todos os possíveis números formados por esses 3 algarismos, sem repeti-los. Ó, quais são os números que eu posso formar com esses 3 símbolos aqui? Beleza, vamos pensar aqui. Ó. Eu vou fazer, na verdade, de uma forma crescente, do menor para o maior, para a gente ter uma ideia para responder depois as 2 questões que estão ali. Então, vamos pensar em todos os números primeiro. Eu tenho, do menor para o maior, tenho 257, eu tenho o 275, eu tenho como formar o 527, é só trocar eles de posição, vocês estão percebendo? Troca eles de posição, vocês vão poder formar vários números aqui, ó, 572, e eu estou fazendo do menor para o maior, já está na ordem, tá? 725 e 752, tá? Então eu fiz, nós temos como formar 6 números, né? Só mudando a ordem desses 3 aqui. Beleza. Questão A. Qual o maior número formado? Então vamos pensar aqui, ó. Qual é o maior número formado? O maior número formado é o último aqui, né? É esse aqui, ó. 752, certo? E qual que é o menor número formado? Por isso que é bom a gente colocar em ordem crescente, numa ordem numérica, no caso aí numa ordem crescente. O menor número é o primeiro. É o primeiro aqui, ó. 257. Opa, perdão. Por aqui, ó. A setinha foi para lá. 257 é o menor número, né? Aqui saiu lá o número, mas eu coloquei de novo, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Essa questão aqui, vamos ler ela com calma. A altura de um prédio é medida em metros. O tempo é medido em horas, minutos e segundos. E o consumo de energia elétrica é medido em quilowatts-hora. Esse é o símbolo aqui, ó, o K, o W e o Hzinho ali. O consumo médio de energia elétrica residencial no Brasil, em janeiro de 2017, de acordo com a empresa de pesquisa energética, foi de 157 kW. A alternativa A. Como se escreve esse número por extenso? Como se você fosse escrever ou digitalizar aqui para mim, como que você iria escrever? É exatamente da forma que eu falei, né? Opa, tá falhando aqui, 157. 157, tá? Essa é a questão A. A questão B e a questão C eram respostas pessoais. A questão B diz assim: consulte a conta de luz desse mês de sua casa e verifique o consumo. Escreva o resultado por extenso. Então você iria
tinha que ir lá na conta de força da sua casa, olhar lá quanto você consumiu. Lá nas descrições, você vai poder perceber isso, que existe lá escrito quanto você gastou, quanto a sua família consumiu de energia no mês, tá? Então é uma resposta pessoal. Você não precisava nem pôr aqui para mim, tá? Era uma resposta que você podia ir lá e responder e ver você lá, tá? O que você acha a respeito do consumo de energia elétrica em sua casa? No caso aí você poderia argumentar, gasto pouco, gasto muito, gasto em média. A média é o que está aí na questão, né? Que no caso, de acordo com a empresa Pesquisa Energética, o brasileiro ele gasta aí, em média 157 quilowatts por mês, tá bom? Ok? Quilowatts hora, né? Perdão, ele gasta 157 quilowatts hora, tá? A questão 7. Decompõe o número 8.543 e o escreva por extenso. Oh, já falei, né? 8.543, tá? É a forma de escrita por extenso. Assinale a alternativa correta. Como que eu vou decompor esse número? No caso, a alternativa correta era essa última aqui, ó. 8 milhões, ó. Eu só deixei o 8 milhões. O 500, né? 500. Por que eu não coloquei esses 3 zeros de milhões? Porque não tem milhões, não tem nenhuma expressividade ali. Então eu não preciso pôr, na verdade, tá? Eu não preciso separar. Eu já vou para a centena ali, tá bom? 40 de dezena e 3 unidades, tá? Então, no caso aqui, ó, esse 8 é unidade de milhão. A gente tem que lembrar que o nosso sistema numérico, ele é dividido, ó, em três casas, ó, tá? Nós temos uma classe com 3 ordens, tá? Primeira ordem, segunda ordem, ordem das unidades, ordem das dezenas, ordem das centenas, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, tá? E assim por diante, tá bom? Desse jeitinho aí. A questão 8, perguntando, Arnaldo, Arnaldo diz que 1 bilhão é o mesmo que 1 milhão de milhões. Professor Piraldo o corrigiu e disse que 1 bilhão é o mesmo que 1.000 milhões. Qual é a diferença entre duas respostas? Exatamente, o professor Piraldo, ele corrigiu o Arnaldo. Ele falou certo. 1 bilhão é o mesmo que 1.000 milhões. Então, se eu pegar o milhão e multiplicar por 1.000, eu vou ter 1 bilhão, certo? Agora é o seguinte, se eu pegar, no caso, 1 milhão e multiplicar por 1 milhão, eu vou ter 1 trilhão, na verdade, tá? Eu pego uma calculadora aqui, ó, para te ajudar, tá? Vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar 1 milhão, que é esse número aqui, e multiplicar por 1 milhão, ó, eu estou usando a calculadora aqui para ficar mais prático, tá? Eu não tenho, no caso, eu poderia até escrever para você em algum lugar aqui, mas fica mais prático para você visualizar, tá ok? Ó, eu vou ter aqui, ó, isso aqui, ó, é milhar, mil, né, milhar, milhões, esses três são bilhões, e esse aqui já é 1 trilhão. É uma unidade de trilhão aqui, né? Se eu, no caso, subtrair isso aqui por 1 bilhão, que é o que o professor Piraldo falou, 1 bilhão, eu vou ter 9 zeros. 1 bilhão. Vai dar quanto? 999 bilhões. Então a resposta correta era essa aqui, ó. Tá? Era aquele 1 trilhão, a diferença, né? Toda vez que eu na matemática eu falo de diferença, é uma subtração e você não pode esquecer disso, tá bom? A questão 9 aqui, ela fala o seguinte, ó. Quais são os divisores de 15, que também são divisores de 25? Eu tenho que pegar aqui
e pensar assim, qual número que eu vou dividir 15 e 25 ao mesmo tempo? Qual número natural que eu consigo fazer isso? Lembra lá que divisor eu tenho que pegar o número natural, tá? E dividir por esse número e tem que dar zero, tá? E aqui eu vou usar o pente, tá? Eu vou usar aqui o pente, eu vou abrir o pente. Vamos primeiro fazer por 15. Quais são os divisores de 15, tá? Quais são os números que eu divido 15 e dá um número exato? Essa que é a ideia. Se eu, vou pôr aqui, ó, os divisores de 15, vou pôr uma seta aqui e vou abrir uma chave aqui, tá? Ou um parênteses é melhor. Então vou abrir um parênteses aqui, ó. Os divisores, por exemplo, ó, o 1 é divisor de 15. Oh, meu Deus, eu tô pegando prática ainda nisso, tá, pessoal? O 1 é divisor de 15. Se eu dividir 15 por 1, é 15. Todo número dividível dividido por 1 é ele mesmo, tá? Então, o 1 é divisor de 15. Agora aqui, qual que é o outro divisor de 15? O 3, né? Se eu dividir 15 por 3, vai dar 5, tá? É o número, e não sobra, e não tem sobra, né? Se eu pegar aqui, ó, o 15 e dividir ele por 3, vai dar 5, né? 5 vezes 3 é 15. Então, se eu subtrair aqui 15, ó, que é o resultado de 3 vezes 5, vai dar 0. Ó, não tem resto. Isso é um divisor, tá bom? Outro número é o 5. No lugar aqui do 3 eu coloco o 5, aqui vai ser 3, né? Então aqui vai ser 5, aqui vai ser o 3, né? 3 vezes 5 é 15, dá 0. Então é. Outro número que é divisor de 15 é ele mesmo. 15 dividido por 15, todo número dividido por ele mesmo é 1. Joel dividido por Joel é 1, né? Todo elemento, todo algarismo dividido por ele mesmo vai ser igual a 1, tá bom? Então, esses 4 números aqui naturais, eles são divisores de 15. E o de 25, gente? E o de 25? Ele quer saber lá na questão, vamos voltar lá na questão, ó. Quais são os divisores de 15 que também são divisores de 25? Ele quer saber qual é o divisor de 15 e 25. Quais são? Tem algum, será? Algum número, será que é? Por exemplo, o 1. O 1 também é divisor de 25, né? 25 dividido por 1 é 25. O 3 é divisor de 25? Tem uma manha para fazer aqui, ó. Se eu pegar o 2 e somar com 5, vai dar 7, né? 2 mais 5, se eu pegar esses dois algarismos aqui, ó, e somar eles, vai dar 7. 7, né? 7, ele tá na tabuada do 3? Não tá, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Olha aí, já não tá. 3 vezes 3, 9. Então não tá. Então, 25 não é divisível por 3. Também não é por 2, porque 25 é ímpar, né? Mas ele é por 5. O 25, ele tá na tabuada do 25? Tá. 25 vezes 5 é 25. Então, logo, 25 dividido por 5 aqui, ó. Se eu colocar o 5 aqui, 5 vezes 5 é 25. Se eu subtrair aqui, ó, 25 de 25, vai dar 0. Não vai ter resto. Então, isso quer dizer que o 5 ele é divisor de 25, tá? Quem que é o outro número aqui? É o 25, o próprio 25, tá? Então, esses três números, porque 25 dividido por 25 é 1, né? Então, quer dizer que esses três números aqui são divisores de 25. Agora, vamos pensar aqui, ó. O 1, ele aparece aqui e aparece aqui também, ó. E o 5 aparece aqui e aparece aqui também. Então, quer dizer que 1 e 5 são divisores tanto de 15 como de 25. Essa era a resposta. Então, aqui, ó, eu vou ter que colocar 1 e 5. Pronto, acabou. Tá?
Escreva os 6 primeiros múltiplos naturais de 15. Olha só que legal, hein? Os 6 primeiros múltiplos natural de 15. Então, vocês querem voltar lá de novo? A gente volta aqui de novo. Vamos gerar aqui. Ó, os 6, quais são? Se eu pegar 15 e multiplicar por 1, 15 vezes 1 é igual a 15. Então, 15, ele é... Opa, perdão. Eu posso até considerar aqui o 15 vezes 0, né? 15 vezes 0, que é 0, certo? Todo número multiplicado por 0 é 0, né? Então, nós temos que considerar o 0 também. Eu estava me esquecendo, tá? 15 vezes 1, 15, né? Ele quer os 6 primeiros números, os 6 primeiros múltiplos, né? Múltiplo é o seguinte, quando eu pego o 15 e multiplico ele por um número natural, gera um número. Como aqui, ó, 15 vezes 2 é igual a 30, né? Então, quer dizer, isso aqui é nada mais do que é a tabuada do 15, tá, gente? A gente geralmente faz a tabuada até o 10, mas tem os outros números, né? Que a gente não faz, mas se a gente souber até o 10, a gente faz qualquer tabuada que você quiser, tá? Então, aqui, ó, se eu pegar o 15 e multiplicar ele por um número natural, eu vou gerar um múltiplo dele, tá? Então, 30 é múltiplo de 15, tá? Só que ele quer os 6 primeiros. Então, aqui, ó, já fizemos 3. Quanto que é 15 vezes 3, né? Ó, qual que é o princípio da multiplicação? Cada vez que eu vou subindo aqui uma unidade, ele vai somando 15 no número anterior. Então, ó, 15 vezes 2 era 30, certo? Se eu subir uma unidade aqui, o 3, é só somar 15 no 3. 30 mais 15, porque quer dizer o quê? 15 vezes 3 é a mesma coisa que 15 mais 15 mais 15. É a mesma coisa que isso aqui, tá? E se eu somar aqui, ó, 15 mais 15 é 30. E 30 mais 15 é 45. Então, se você tiver dúvida na tabuada, você pode usar esse pensamento aqui, tá? Esse recurso. Meu filho gosta muito de usar esse recurso. Ele tem 7 anos e ele já faz multiplicação. Ele gosta muito de usar esse recurso aqui, tá? Ele já está entendendo já a multiplicação, então ele já está ficando fera na tabuada. Ó, 15 vezes 4, aqui, ó, que é o próximo número. Se eu não tenho dificuldade de multiplicar aqui o 15 vezes 4, eu somo 15 no 45. Se eu somar 15 no 45, vai dar 60. Então, 15 vezes 4 é igual a 60. E aqui, ó, 15 vezes 5 é só somar 15 no 60, que dá 75. Então, 0, 15, 30, 45, 60, 75 são os 6 primeiros múltiplos de 15. Então, vamos voltar lá e vamos pôr aqui, ó. Então, vamos lá, 0, pode pôr assim, ó, 15, 30, 45, 60, e pode pôr 75 assim. São os 6 primeiros números, os 6 primeiros múltiplos de 15. E aqui era só enviar para mim, tá? E eu receberia aí a lição. Se você não fez, uma coisa importante, você não pode esquecer de colocar o nominho aqui, né? Ó. No caso, Joel Henrique Fazolin seria o meu nome, tá? E era só enviar aqui. Uma coisa que eu gostaria que você fizesse aí, se você não fez essa atividade, você pode estar enviando lá para mim, tá? Ainda dá tempo, tá bom? Não tem data de entrega, tá? Ainda dá tempo da gente considerar aí alguma coisa. Então, vamos para outra atividade. Eu já deixei aberto aqui. Vamos ver se dá tempo. A mesma coisa aqui, põe um nominho lá. Até mesmo, se você fizer isso, resolver e mandar para mim,
é um sinal que você corrigiu, né? Então, eu vou perceber que você está interagindo. Eu não vou dar uma nota igual dos demais, porque não é justo. Os demais fizeram na data certa, para aqueles que fizeram na data certa, né? Mas eu posso pensar numa data, uma nota menor aí, mas pelo menos você vai ficar com uma nota, tá bom? Aqui a atividade da aula 3, ó, eu pedi aqui, você põe seu nominho aqui, a primeira questão. Em relação aos números primos, responda. Quantos números primos menores que 50, né? No caso aqui. A primeira coisa que você tinha que fazer, você tem que achar os números primos menores que 50, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, vou pôr o A aqui. O que é o número primo? Primeira coisa, o número primo é aquele número que você só pode dividir por um ou por ele mesmo. Quando você tem um número assim, você tem um número primo. Professor, então o primeiro número primo é o 1? Não. O 1 não é número primo, tá? Porque o 1 só pode ser divisível por 1, dividido por 1. Ele não tem um outro número, né? Então, o primeiro número primo é o 2. E é o único número primo par, tá? Então, os demais números primos, exceto o 2, eles são ímpares, tá? Isso é uma... Por que eles são ímpares? Porque pensa comigo, o 4, por exemplo. O 4 ele é divisível por 1, por 4 e por 2. Então ele não é mais o número primo, porque o número primo tem que ser obrigatoriamente dividido por 1 ou por ele mesmo, tá? Se ele é dividido por um outro número, além de 1 e ele mesmo, ele é chamado de número composto, tá bom? Isso é importante vocês saberem. Então, o 2 é o primeiro número primo, então já falei aqui, ó. O 2 é o número primo, depois é o 3, depois é o 5, depois é o 7, depois é o 11, depois é o 13, depois é o 17, depois é o 19, depois é o 23, depois é o 20, o 29, depois é o 31, depois é o 37, depois é o 41, depois é o 43 e por último o 47. Então, todos esses números aqui são números ímpares que são menores que 50. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 números primos menores que 50. Agora, o B aqui, ele fala assim, ó, uma vila teve casas numeradas de 30 a 50. Quantas foram numeradas com números primos? Se eu pegar aqui, ó, de 30 até 50, nesse espaço aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 números, né? Ou 31, 37, 41, 43 e 47, tá? Se você colocou aqui na questão A, se você não fez como eu fiz, você colocou só... professor, tem 15 números primos. Tá certo, não tem problema, tá? É importante que você saiba que existe os 15, tá? Então aqui foram 5 casas. Não precisa nem colocar mais coisa aqui, tá? E a C, em qual século estamos? Nós estamos no século 21. Vou colocar em número romano, ó, 21, desse jeito, né? Século 21. O número representado, no caso, o 21, ele é um número primo? Não, ele não é. Ele não é primo. Se eu poderia colocar, ele não é. 21 não é primo, tá? Por que que 21 não é primo? Porque ele é divisível por 1 por 21. Porém, ele é divisível por 3, porque 21 dividido por 3 dá 7, e ele é divisível por 7. 21 dividido por 7 dá 3, tá? Então, ele é um número composto, tá ok? A questão 2, em um torneio de futebol, uma equipe somou 91 pontos no final do campeonato.
O número que que aparece na informação é um número primo. 91 é um número primo, ele é divisível por 1 e por ele mesmo apenas. Aí você teria que fazer algumas continhas para tentar resolver. Eu sei que ele não é divisível por 2, porque ele é ímpar. Eu sei que ele não é divisível por 5, porque ele termina em 1, ele não termina em 0 e 5. Porque o número só é divisível por 5 se ele termina em 0, 0 ou 5. Ele também não é divisível por 10, por 3, porque se você somar 9 mais 1, dá 10. 10 não está na tabuada do 3. Então, assim eu vou eliminando, né? Então, eu sei que ele também não é divisível por 6, porque o número para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E no caso 91, não é divisível nem por 2, nem por 3. Tá? Então já eliminei uma galera. Já eliminei o 2, já eliminei o 3, já eliminei o 5, já eliminei o 6. Me restou o 7, o 4, o 7 e o 9. Se eu for dividir, você poderia até pegar um papel e fazer. Eu vou fazer na calculadora porque fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Se eu for fazer 91 dividido por 4, vai dar 22,75. Então ele não é divisível por 4 também. Será que esse número é primo, pessoal? Será que não tem nenhum número que divida ele? 91 dividido por 7, será que dá? Opa! 91, ele é divisível por 7. Ele não tem sobra, ele não tem resto. Não sobra nada, tá? É 13 redondo, tá? Dá um número exato ali. E por dar um número exato aqui, quer dizer que ele é um número composto. Ele é divisível por 7, logo ele é divisível por 13 também. É divisível por 1 e por 91. Então ele não é primo. Tá? Pode por aqui, não é primo, tá bom? Verifique quais dos números abaixo são primos. Quais desses números são primos? Eu vou falar já rápido para eu não ficar muito tempo aqui, para não demorar muito tempo. O 47 é primo, o 83 é primo e o 97 é primo, tá? Só esses números, o 47, o 83 e o 97. Os demais números aqui são números compostos, tá bom, pessoal? Quais dos seguintes números são primos? No caso, eu até dei uma dica para vocês. Falei, temos mais do que um número. Temos mais do que um número primo aí, tá? Então, quais deles são primos? A resposta certa seria 131 e 211. Esses dois números só são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? Ó, esse aqui é par, já é divisível por 2. E esses dois números também são divisíveis por algum outro número que não é 1 ou ele mesmo, tá bom? E a questão 5 era uma questão de fluxograma bem legal, tá? Que eu deixei aqui para vocês, era bem simples. Aqui, ó, eu falo assim, pense em um número natural. Eu vou pensar em 7, que é o número da idade do meu filho mais velho, tá? Número 7. Então, aqui, ó, multiplique por 9. Então, 7 vezes 9 dá 63, certo? 63. Adicione os algarismos. 6 mais 3 é 9. O resultado é maior do que 9? Não, é 9, não é maior do que 9. Então, eu tenho que vir para a direita aqui, ó. Se é não, eu tenho que continuar para cá. Se é sim, eu tenho que voltar porque eu errei alguma coisa, tá? Então, dá 9, no caso aqui, eu tinha que voltar e pensar em outro número. Então, aqui dá não. Então, próxima etapa, eu vou ter que seguir o fluxo aqui, ó. Fale a letra do alfabeto cuja ordem seja igual ao resultado obtido. Então, deixa eu ver aqui. 6 mais 3 é 9. 9. Eu vou ver lá o A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, a letra que está no mesma posição do que o símbolo, o algarismo 9, é o I, tá? É o I. Então, guarda aí, o I. Qual que é o próximo passo? Fale o nome de um país cujo nome inicie com a letra obtida anteriormente. Então,
um país com a letra I, tem um que eu acho bem legal, Inglaterra. Pronto, Inglaterra. Fim. Então era só eu fazer isso, tá? Era uma questãozinha bem legal aí. E aqui eu posso enviar também. Eu tenho outros nomes, né? Tenho Irlanda, tenho outros nomes aí também. Provavelmente tenho Irlanda do Norte, né? Tenho outros nomes aí que eu poderia citar também. Mas o nome que vem na minha cabeça de imediato, que eu gosto bastante, é a Inglaterra, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui, tá? Deixa eu tirar aqui para a apresentação. Ficamos por aqui então. Espero que vocês corrijam os exercícios, tirem as dúvidas e se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço aí e até mais. Tchau, tchau.